Bom, essa questão 94, ela fala a respeito das nanoantenas ópticas, um dispositivo capaz de transformar a energia absorvida a partir de ondas eletromagnéticas em correntes contínuas. O texto ele menciona que as cargas dessa nanoantena, uma vez iluminadas, elas passam a oscilar de forma equivalente a um sistema massa-mola, absorvendo, nesse caso, o máximo de energia quando estes oscilam numa frequência igual à sua frequência natural de oscilação. E o que, que o Enem quer saber? Ele quer saber qual seria o fenômeno ondulatório que é relevante para o funcionamento dessas nanoantenas. Bom, o texto ele já dá uma chave para a gente matar esse problema, né, para acertar a resposta, e ele está exatamente no segundo parágrafo, quando ele compara o comportamento das cargas na nanoantena com um sistema massa-mola. Isso está relacionado ao fenômeno chamado ressonância, que na física ele acontece quando um sistema ele é obrigado a vibrar por uma fonte externa em uma frequência que vai coincidir com a sua própria frequência natural, ou seja, com seu ritmo próprio. Lembrando que todo objeto, seja ele uma ponte, uma molécula de água ou uma corda de violão, ele vai ter uma tendência natural a vibrar em certas frequências quando perturbado. No caso do sistema massa-mola, é o ritmo constante do peso do balanço que vai fazer toda essa mágica. Então, imagine que você tenha, no caso, um peso pendurado em uma mola. E o que, que vai acontecer? Se você colocar um objeto nessa mola, você vai causar uma deformação nessa mola. Bom, o objeto agora entrou no seu estado de equilíbrio, e o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai puxar esse peso, né, e vai soltar. O que que vai acontecer? Esse objeto, ele vai começar a balançar para cima e para baixo num ritmo constante. E esse ritmo é justamente a frequência natural do sistema que a gente precisa conhecer. Esse é o ponto de ajuste, porque sem conhecer essa frequência, não há ressonância. Por exemplo, se você empurrar o peso de qualquer maneira, ele vai balançar de forma desordenada. Agora, vamos pensar o seguinte: se você der empurrãozinhos bem sutis, bem leves, exatamente no mesmo ritmo, ou seja, na mesma frequência em que ele já está começando a subir ou já está começando a descer, cada empurrãozinho vai somar energia à energia anterior. Ou seja, se você chegar aqui agora, ó, e no momento em que ele começar a descer, você der um empurrãozinho nesse cara. No momento em que ele começar a subir, você dá outro empurrãozinho, mas na mesma frequência com que ele está subindo e com que ele está descendo, o que, que vai acontecer? O balanço vai ficar com uma oscilação cada vez maior. Ou seja, quando você aplica uma força externa, que nesse caso foi o empurrão, você está tentando impor uma nova frequência ao sistema. Então, sendo esse empurrão desordenado, ou seja, se a frequência da força externa for diferente da frequência natural, essas energias elas se atropelam e o sistema ele acaba resistindo e a energia vai acabar sendo dissipada de forma mais ineficiente. Então, se esses empurrões, eles precisam ser sincronizados, ou seja, quando a frequência da força aplicada coincidir com a frequência natural, vai ocorrer a ressonância,
ou seja, o resultado mais visível da ressonância é justamente um aumento drástico da amplitude, né. Você vai perceber que ele vai balançar num tamanho maior. Como cada empurrão ocorre no mesmo momento, ou seja, no momento exato em que o peso já ia se mover naquela direção, a força externa realiza o máximo de trabalho possível. A energia, nesse caso, ela não é desperdiçada, ela é acumulada. E por isso que um cantor, por exemplo, né, um cantor de ópera, ele consegue quebrar um copo de cristal. Ele vai emitir uma nota na mesma frequência natural do vidro, fazendo com que as moléculas elas vibrem com tanta amplitude que a sua estrutura interna não consegue suportar e acaba se rompendo. Então, como é que funciona a nossa nanoantena? Na nanotena de ouro, o papel da massa é feito pelos elétrons, né? As cargas que são mencionadas no texto. Quem seria o agente externo? Tem algum dedinho lá empurrando? Não. O agente externo, nesse caso, é a própria luz, que é uma onda eletromagnética. A luz ela é formada por campos elétricos que vão oscilar muito rápido. E quando a luz atinge essa nanoantena, o seu campo elétrico empurra e puxa os elétrons do ouro. Então, quem vai fazer esse papel de agente externo é justamente a luz. E se a frequência da luz for exatamente igual à frequência com que os elétrons tendem a oscilar naturalmente naquela estrutura, vai ocorrer a ressonância. Os elétrons passam a oscilar com força total, absorvendo a energia da luz de forma extremamente eficiente. E como menciona o texto, ao absorver essa energia da luz através da ressonância, a nanotena consegue concentrar essa energia em um espaço minúsculo, e isso permite transformar a luz em corrente elétrica, como cita o texto. Então, respondendo à questão do Enem, o fenômeno ondulatório relevante para o funcionamento de uma nanoantena é a ressonância, letra B. Alex, por que que não seria a letra A, reflexão? A reflexão é o retorno da onda ao meio de origem. Embora ocorra isso em metais, ele não se aplica na absorção máxima de energia para conversão em corrente contínua. Então, letra A está fora. Por que, que não é a letra B? Refração. A refração é uma mudança na velocidade e também na direção quando essa onda muda de meio. Não é um mecanismo de captura de energia descrito. Por que, que não é a letra C, a difração? Porque a difração é a capacidade da onda de contornar obstáculos. Não se aplica aqui a sintonização de frequência mencionada. E por que, que não é a letra E, interferência? Porque a interferência é a superposição de duas ou mais ondas. O texto foca na interação entre a onda e a oscilação das cargas, não no encontro de múltiplas ondas. Gabarito, letra D.